Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou de volta, sou a professora Graciela Borges, professora de vocês da disciplina de Língua Portuguesa 2, que é a nossa produção e interpretação textual. Essa semana nós começamos a introduzir o conteúdo para vocês sobre o texto teatral, vimos suas características, seu conceito e alguns exemplos. E hoje nós vamos finalizar a semana com a disciplina de Língua Portuguesa 2, falando sobre a nossa produção textual que estamos trabalhando atualmente, que é a propaganda, certo? Nós já fizemos o esboço, o ensaio desse texto, já produzimos o texto e agora vamos passar para uma etapa essencial, importantíssima, que é a reescrita, certo? E aí nós vamos exercitar e aqui com as nossas orientações vai ficar mais simples desde que a gente se dedique a essa reescrita, certo? Como eu falei para vocês, essa é uma etapa muito importante, a reescrita, porque é nela que a gente observa nossos possíveis erros, ok? Nossas melhorias, nossa evolução na nossa produção textual, e tudo isso requer muita dedicação, requer uma autoavaliação, uma autocrítica, certo? A gente pensa que escrever o texto é só colocar as palavras no papel, colocar as ideias, segundo aquelas devidas características do gênero textual. Mas não, a escrita é apenas uma das fases, certo? A reescrita, diversas vezes, de diversas maneiras, nos ajuda muito na experiência, adquirir experiência na escrita do texto, ok? Então, nesse sentido, vamos começar a aula de hoje. Bem, como eu falei, vamos falar sobre a revisão e reescrita. E o gênero textual que nós estamos trabalhando é a propaganda, Aquele texto que é utilizado para propagar uma ideia, divulgar uma ideia e argumentar até convencer o seu leitor, certo? Então, como que se dá essa etapa da revisão e da reescrita? O procedimento de revisão possibilita ao aluno enxergar em seu texto elementos e possibilidades que antes não via, Na nossa primeira escrita do texto, a gente observa as coisas de uma maneira mais fria, digamos assim, A gente não se aproxima tanto da ideia. E aí, no momento que a gente relê, que a gente revisa, que a gente vê aqueles pontos cruciais do nosso texto, nós resgatamos algumas informações internas, que podem melhorar esse texto. Quanto mais o ato de reescrever acontecer, o autor irá perceber que o texto pode ser modificado e que o mesmo não é um produto de dimensões significativas acabadas. Nenhum texto é acabado em si, mas com possibilidades de interação com outros textos, novas ideias, certo? A questão da intertextualidade, você trazer informações de textos que você já leu e acrescentar a ideia do seu texto é bem interessante. Nesse sentido, chegamos a uma etapa muito importante que merece nossa atenção, que é a revisão e a reescrita. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas dicas muito importantes, que eu disse essenciais para escrever um bom texto, ou na etapa que estamos vivenciando, reescrever esse texto. Bem, manter o hábito da leitura e da escrita, certo? Fazer isso semanalmente, sempre revisar os nossos textos, é um hábito que nos ajuda a ler e a escrever melhor. Tenha o conhecimento das novas regras gramaticais, Sempre a gente associa o nosso estudo do texto ao nosso estudo também da gramática, que no nosso caso é a língua portuguesa 1, ok? Sempre a gente aprende a gramática e aplica esse conhecimento no nosso texto, para ficar mais claro, mais objetivo, para que todos compreendam o nosso texto. Isso tudo é a nossa costura, que vai transformar o nosso texto em um texto adequado ao leitor. Seja criativo, espontâneo, tá bom? Isso é muito importante também. Demonstre que você tem confiança, que você tem conhecimento acerca daquele conteúdo através da sua criatividade, até para deixar o texto mais leve. Não utilize
palavras de baixo calão ou palavrões, né? Muitos textos que eu vejo por aí, alguns alunos querendo ser engraçadinhos, acabam fazendo essas piadas desagradáveis, né? E isso não ajuda em nada, pelo contrário, prejudica a nota, prejudica o aprendizado e prejudica a confiança na escrita. Se distancie da linguagem coloquial e informal, né? Evite aquelas gírias, aquelas palavras mais utilizadas com as pessoas mais próximas, certo? Seja mais objetivo, procure formalidade no seu texto. Tenha opinião e faça críticas próprias, certo? Você assumir a sua postura também é muito importante nesse processo de escrita textual. Próxima etapa, né? Próximo item a ser observado. Atenção à relação lógica das ideias, que a gente chama do conteúdo de coerência. O que seria essa coerência? É você falar uma coisa no início do texto e ir progredindo naquela ideia, evoluindo naquela ideia, certo? E o que seria o contrário dessa coerência, né? Dessa progressão das ideias, dessa evolução das ideias? Seria a incoerência, que é aquele texto onde eu menciono um conteúdo lá no início e vou me perdendo ao longo do texto, né? Vou mudando de assunto e lá no final não sei mais o que é que eu estou dizendo lá no início, ok? Então, isso é um texto incoerente. Por isso é importante observar o início, o meio e o fim e tentar relacionar essas informações. Não se afaste do tema e do tipo de texto proposto, né? Se eu estou falando, por exemplo, sobre um tema relacionado à educação, tá? Aí lá na frente eu já vou falar de um tema totalmente distante da educação, certo? A gente tem que progredir naquele mesmo conteúdo que a gente começou. E o tipo textual, né, a tipologia, se é dissertativo, narrativo, e isso nós iremos aprendendo ao longo da nossa trajetória. Faça um rascunho para evitar rasuras, né? Isso é muito importante, gente. A gente acha que aquele erro, aqueles riscos, aqueles borrões, aquilo ali prejudica a gente. Pelo contrário, aquilo ali é um treinamento, aquilo que vai fortalecer a sua confiança na escrita. Mas é importante separar esse rascunho e na hora do texto definitivo você transpor, né, transportar aquelas informações para o texto definitivo de uma maneira que ele fique limpo, que ele fique bem organizado. Se necessário, leia o texto em voz alta. Isso é muito legal também. Além da gente adquirir experiência na escrita, a gente também adquire experiência na nossa comunicação, né? A gente consegue se comunicar melhor quando lemos nosso próprio texto. Cuidado com as repetições de palavras e ideias também é algo importante a se evitar, né? A gente pode utilizar sinônimos, palavras com o mesmo significado para evitar a repetição, certo? Essa é uma estratégia. Não utilize palavras ou expressões que não conheça, ok? Isso também é muito importante, porque eu tenho que ter confiança no meu texto, ok? Então, eu só posso falar do que eu sei. Se necessário, recorra ao dicionário, né? O dicionário é muito importante na questão dos sinônimos, na questão de evitar repetições e também para aumentar o nosso vocabulário, né? Para aumentar o número de palavras que a gente conhece. E seja claro e conciso, né? Quanto mais direto ao ponto eu for, melhor para mim e para o meu leitor, ok? Então, essas são algumas dicas valiosas da reescrita do texto, que eu peço que vocês observem com atenção e pratiquem, né? Semanalmente a gente está escrevendo, está treinando, e isso vai melhorar muito a nossa produção textual, ok? Então, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!